vamos começar mais uma edição do Deu Match. E a vítima da vez, como vocês já puderam ver aí, é a senhorita Pamela Gonçalves. Estava muito ansiosa para esse momento chegar, para ler as indicações da Pam, porque a Pam é a pessoa que me iniciou no BookTube. Então, no começo da minha jornada, o que eu mais fazia era ler indicações da Pam. Então agora a gente vai retomar isso, porque ao longo do caminho os nossos gostos aí divergiram. E hoje a gente leu algumas coisas semelhantes, mas não é tudo. E eu queria muito fazer este quadro com ela, porque eu acho que vai ser muito divertido descobrir se essas indicações ainda estão batendo depois de todos esses anos, tá? Eu selecionei, então, 4 livros que a Pam falou bastante nos últimos tempos e temos uma indicação aqui certeira que ela deu pra que compusesse, então, a minha lista de leituras. E a Pam acabou me ajudando um pouco com a escolha dessa lista, porque ano passado ela lançou o Clube de Favoritos da Pam, então eu já tinha uma lista prévia aí de livros. Tirei 2 opções, que são livros que entraram para a lista dela, que foram livros que ela escolheu compartilhar com vocês nesse Clube de Favoritos dela, e que eram livros que eu não tinha lido. Então vamos começar com Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brashett. Inclusive foi engraçado, porque quando ela veio me dizer o livro que ela escolheu pra mim, ela falou, eu fiquei entre Herdeiras do Mar e esse. E eu ainda brinquei com ela. Pode ser que apareça de outra forma, porque esse livro já estava pré-selecionado. Quando eu convido a pessoa, já tem uma lista prévia, assim, montada. E às vezes é engraçado porque a pessoa acaba indicando um livro que já tá na minha lista, né? É como já aconteceu. Então eu vou ler esse livro. Eu arranhei esse livro várias vezes ano passado, não rolou. E eu acho que vai ser uma leitura bastante importante. E o segundo livro que sai direto também do Clube de Favoritos da Pam é o Três Mulheres, da Lisa Tadeu. Esse que é um livro de não ficção. Essa jornalista acompanhou a história de 3 mulheres reais, focando aqui num aspecto específico da vida delas. Eu vi algumas pessoas além da Pam falando sobre ele, mas ela foi a pessoa mais vocal que eu vi a respeito desse livro. E eu vi alguns comentários de que pode ser uma leitura um pouco incômoda também. Eu vi que recentemente a Pam leu um outro livro da Lisa Tadeu, que foi O Animal, e eu acho que ela achou mais ou menos, ou não gostou muito. Outra escolha que eu fiz que eu acho que não poderia não estar aqui nessa lista, sendo um livro que eu ainda não li, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse livro, talvez de todos os livros aqui, é o que eu estou mais curiosa e mais empolgada pra descobrir qual vai ser a minha reação. Porque das pessoas que eu vi, que eu acompanho, ou que são próximas a mim, foi 8 ou 80. Ou a pessoa gostou muito desse livro, ou a pessoa não faz a menor ideia de por que as pessoas gostam desse livro. Eu ainda não li nada da Sally Rooney. Essa é uma autora que chegou aí muito bem comentada. Eu consegui passar bastante ilesa sobre o que é esse livro. Vamos ver o que acontece, tá? Com essa leitura. E a minha quarta escolha é também um livro de não ficção, mas dessa vez um livro de não ficção de aperfeiçoamento pessoal, porque esse é um estilo de livro que a Pam lê bastante, tem lido cada vez mais. E eu escolhi, então, um dos livros aí que tomou o favorito dela, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Vocês sabem que essa é uma definição do meu ano, ao ler mais livros de não ficção nesse estilo também. Então eu acho que não poderia ser diferente aqui, sendo a Pam uma leitora que tem buscado também cada vez mais esse estilo de livro, tem lido cada vez mais livros de não ficção. Então eu tenho 2 livros de não ficção na TBR dela. E agora, pra completar essa TBR, o 5º livro vem da indicação da própria Pam. Oi, Tami! Oi, pessoal do Resenhando Sonhos. Estou aqui para fazer minha indicação certeira para este Deu Match. Confesso que estou morrendo de medo. Tô com medo real de como a Tami vai avaliar meus favoritos. Eu tenho favoritos assim muito polêmicos e muito 8 ou 80, então eu tô morrendo de medo. E daí eu fui avaliar o que ela já tinha lido e o que ela não tinha lido, dos livros que eu recomendo muito. Tinha algumas coisas que eu queria indicar, mas eu pensei, acho que não vai ser tão Tami assim. Então, eu acabei escolhendo 1 Milhão de Pequenas Coisas, da Jodi Picoult, que foi um dos meus favoritos de 2021 e que eu acho que ela tem mais chances de gostar. É um livro bem grandinho, tem 500 e poucas páginas, mas a Jodi Picoult geralmente constrói um bom drama. Então, é envolvente, é um livro assim que deixa a gente angustiado e ao mesmo tempo quer entender o que tá acontecendo, como vai se resolver. Então eu acho que é o que tem mais chances de a Tami gostar. Espero que ela goste e tô ansiosa pelo resultado desse Deu Match.
Um beijão e boa leitura, Tami. Então agora a nossa tibiária está fechada e eu já quero contar pra vocês o que vai ser esse desafio que eu resolvi fazer. Ele vai acompanhar o andamento desse vlog conforme eu for compartilhando com vocês as minhas impressões sobre os livros. Eu também quero dar o feedback deste desafio. A gente, quando se torna produtor de conteúdo, por mais que a gente seja focado em uma coisa, do que a gente passa a ser influenciador de muitas outras coisas. Hábitos de compra, hábitos, comportamentos das pessoas. E a Pan é uma pessoa que é, sim, uma influenciadora de comportamentos. E eu me lembro muito claramente da época em que ela leu O Milagre da Manhã. Foi um surto. Eu lembro que ela começou a acordar mais cedo e ela falou muito sobre isso, sobre os novos hábitos dela. É uma coisa que, assim, de vez em quando as pessoas ainda voltam e questionam ela se ela ainda tá fazendo, né, o Milagre da Manhã. E ela mudou a rotina dela várias vezes ao longo desse período. E recentemente ela se reconectou um pouco com isso, mas de uma forma um pouco diferente, de uma forma um pouco mais leve. Voltou a fazer exercícios e ela tem feito exercícios de manhã. E aí ela acorda cedo, posta que tá indo pra academia, enfim. E eu tô com um problema no momento, que é um problema que eu tô tendo muita dificuldade pra levantar da cama. E eu sei que isso é um reflexo de eu estar indo dormir cada vez mais tarde. E eu não sou uma pessoa noturna. Eu não gosto de trabalhar à noite. Eu prefiro ocupar o meu dia, usar o meu dia pra trabalhar. Então eu achei que esse Deu Match era um momento mais do que oportuno fazer esse desafio aqui, que não vai ser um desafio de acordar às 5 da manhã, mas vai ser um desafio de, durante a próxima semana, voltar com o hábito de acordar mais cedo, tentar burlar essa barreira que tá se desenvolvendo de eu não tá conseguindo sair da cama na hora que eu gostaria, porque eu fico fazendo preguiça. Mas o objetivo geral desse vídeo é eu chegar no final dele, então, tendo achado boas leituras, mas também tendo desenvolvido aí esse hábito com um pouco mais de tranquilidade. As minhas leituras, então, eu tenho 2 livros físicos, 3 mulheres e pessoas normais eu vou escutar via audiobook em inglês, porque eles estão no Scribd, e a indicação certeira da Pan eu vou ler via e-book. Então bora lá descobrir o que vai acontecer nesta edição do Deu Match. Comecei o audiobook de 3 mulheres e eu queria dizer que a introdução desse livro eu achei sensacional. Inclusive aconteceram 2 coisas. Primeiro, eu fiquei chateada porque eu não tinha o livro físico pra eu marcar as coisas que eu queria nessa introdução, porque eu achei a introdução muito boa. A hora que acabou a introdução, eu voltei pro começo do audiobook e ouvi de novo. A introdução é meio que um compilado da visão geral da autora e dela explicando como ela fez pra montar essa história, né? Que ela acompanhou a visão de várias pessoas, que ao longo desse estudo dela, essa pesquisa dela, ela foi perdendo essas pessoas, não só porque as pessoas ficavam com medo da exposição, mas também porque os relatos não eram tão honestos quanto os das 3 que ela continuou. E aí a gente vai acompanhar 3 mulheres diferentes aqui, 3 mulheres reais, que é a Lina, a Meg e a Sloane. A Lina, ela teve um episódio quando ela era jovem, onde ela sofreu estupro coletivo, só que o que saiu, né, obviamente pro público foi que ela deu pra 3 caras na mesma noite e isso meio que fez com que as pessoas ao redor dela se afastassem e ela acabou casando com um cara, dá bola pra ela e aí ela fica naquela coisa de ai, não vou largar o marido porque eu não tenho dinheiro e aí depois fica naquela coisa de tipo, ah, mas eu tô vendo um outro cara, daí depois o outro cara de repente tem uma esposa e aí o cara tá esperando o cara largar a esposa. Não. Aí a segunda pessoa que a gente vai acompanhar aqui é a Meg. A Meg tá numa batalha judicial por causa de uma acusação de ter se relacionado com um professor e desse professor ter se masturbado, coisas com ela no período da escola. Como começou todo esse processo. Só aí já temos 2 gatilhos, né? Estupro e pedofilia. E aí a gente tem a Sloane. A Sloane é casada, mas o marido dela gosta de vê-la transando com outras pessoas, tá? Tudo ao redor dela se envolve também essa questão sexual, de alguma forma, aqui dentro da história. E eu tô achando o livro bem interessante, por enquanto. A voz da autora, ela não interfere no livro, pelo menos até o momento, tá? Eu não sei se depois no final a gente vai ter, tipo, uma amarração, mas a introdução me chamou a atenção. Ela faz declarações, né? Por exemplo, a visão que se tem de uma história contada por uma mulher depende de quando essa história tá contando, quem tá contando essa história e pra quem tá contando essa história, pra saber como essa história vai ser interpretada. Eu achei isso muito, muito real. Se a mulher tá contando a história e se o homem tá contando a história, já são visões diferentes. O propósito pelo qual essa história tá sendo contada tem visões diferentes. Ela fala sobre uma herança do machismo, que é o fato de mulheres héteros olharem pra mulheres do mesmo jeito que homens olham para mulheres, então com uma certa objetificação, mas também com julgamento, e não só o julgamento da vestimenta, mas também um julgamento de caráter. E uma coisa que eu
eu achei também bem interessante é que ela fala que às vezes uma mulher espera a aprovação de uma outra mulher se sentir que ela pode aprovar os seus próprios atos, que ela pode aceitar as coisas que ela tá fazendo ou a forma dela se comportar, de se vestir, porque ela não consegue validar isso sem esse apoio. A Lisa, ela conta um pouquinho sobre uma história com a mãe dela, que eu achei bem doida, assim, que a mãe dela saía e durante muito tempo tinha um cara que esperava muito do lado de fora da casa e ia se masturbando atrás da mãe. E aí ela fala um negócio, ela fala assim, eu passei a entender, eu perceber que o que eu queria de um homem talvez fosse aquilo que um dia eu necessitei da minha mãe, né, que é tipo carinho, aprovação, atenção. Essas reflexões ela faz todas na introdução do livro, né, e agora a gente só tá vendo as histórias sendo contadas dessas 3 mulheres, tá? A autora não se manifestou dentro da história, então vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto eu tô gostando bastante do livro. Por vários momentos eu parei pra pensar assim, eu pensava assim, nossa, essa personagem, e aí eu parava assim, não é uma personagem, né, é uma mulher real, assim, porque o storytelling tá bem construidinho, assim. Tô em 60% do livro e eu tô aqui ouvindo audiobook enquanto eu organizo nos arquivos do meu computador de vídeo. E aí, ontem quando eu terminei, obviamente eu tava acompanhando as histórias, mas eu acho que tava no começo da história de cada uma. Era ruim, mas não tava me comovendo, mas eu acho que não tava me levando ladeira abaixo, sabe? Como às vezes esse tipo de livro faz com a gente. Só que agora, a hora que chega no ponto em que cada uma dessas histórias tem um ápice do momento em que você olha pra situação que essas mulheres passaram e você fica, tipo, puta que pariu, sabe? Por exemplo, com a Lina, é o fato de ela ter que mendigar um período de atenção de um homem que claramente tá cagando pra ela, e aí, sei lá, segurou a mão dela por 10 minutos e ela ficou extremamente agradecida, porque do marido dela ela não recebia nem isso. Tipo, ele nem procurava ela, então o fato de que esse outro cara procura ela, na verdade não procura ela, porque ela tem que se humilhar. Com a Maggie, bom enquadramento assim, né, pessoal? Com a Maggie, eu acho que é essa parte do julgamento que tá me pegando. De ver que ela acaba denunciando o que acontece com o professor vários anos depois. Então, tipo, ela não tem prova de sêmen ou de rape kit, né? Ou de kit da coleta do estupro em si. Então é tipo palavra contra palavra e as mensagens de texto já não existem mais. Eu fiquei pensando só um pouco porque eles... Teve alguns momentos, eu acho que eles trocaram e-mails e não fala sobre esses e-mails em momento nenhum, eu acho, depois. Mas eu fiquei pensando sobre esses e-mails. E aí, tipo, a operadora não tem mais essas mensagens. No caso dela, que é um julgamento público, é muito foda ficar pensando o quanto a palavra de uma mulher não tem valor nenhum, a não ser que ela tenha, tipo, literalmente o sêmen do cara pra entregar, sabe? A mulher do cara defendendo ele e as pessoas que na época suspeitaram, não, esse cara é top, e essa menina aqui. E tudo vira em torno dela, ter os problemas dela, da família dela ter problemas dela, e nunca reconhecer que isso, na verdade, deveria ser uma coisa mostrar o quanto ela ainda estava mais suscetível, do quanto ela era uma presa ali, não que ela estava errada nessa situação. E no caso da Sloane, eu acho que ela é a que foi mais leve pra mim, todas elas, porque a Sloane, ela tá tendo essa situação com o marido dela, onde ela transa com outros casais, outros caras. Ela não tava necessariamente sendo obrigada a fazer aquilo. Na maioria das vezes ela falava que ela gostava do que ela tava fazendo, só que ela era... E ela, inclusive, ainda faz uma comparação com 50 Tons de Cinza, né? Do quanto ter lido aquele livro fez com que ela entendesse pelo que ela tava passando. E num momento onde as mulheres acabaram buscando um pouco mais de ousadia nos seus relacionamentos, e na relação entre 4 paredes, e do quanto isso tinha colocado ela numa perspectiva de que o que ela tava fazendo não era necessariamente errado, sabe? Não tava fazendo eu ficar tão, como é que eu vou dizer assim, tão triste por ela. Mas aí tem uma parte onde ela fala que o irmão dela entrou no quarto e fala sobre, tipo, ai, vamos fazer... Eu não sei como é que ficou a tradução em português, mas em inglês é tipo, let's mess around. E ela entende muito bem o que ele quis dizer com aquilo, sabe? No outro sentido, era no sentido sexual. E que ela, tipo, respondeu meio dormindo que não, e que porque tinha sido uma situação específica, ela afundou aquilo nela, mas tem um gatilho dentro da história que traz isso de volta. Puta que pariu, sabe? Esse livro serve pra lembrar a gente de que essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro, sabe? Nesse momento em que eu tô aqui sentada conversando com vocês, no momento em que eu estiver editando esse vídeo e no momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo, quando ele for ao ar, vão existir mulheres passando por situações semelhantes, multiplicado por sei lá quanto. Olá, vlog. Eu tinha que ter feito um update com vocês às 8 da manhã. Mentira, 8h15 foi a hora que eu levantei, tá? Eu queria fazer esse update mesmo, porque são 16h35. Eu terminei todas as coisas obrigatórias que eu tinha pra entregar hoje. E eu estou indo pra academia, tá? Botei aqui meu outfit e estou indo pra academia. E eu também terminei 3 mulheres.
Eu ainda não estou aqui pra falar sobre 3 mulheres, eu estou aqui pra registrar apenas que saí da minha cama, estou tomando meu café, tenho mais de hora até a live, estamos em paz, tá? Hoje é terça-feira. E hoje eu não consegui sair da cama 15 minutos antes do que eu tinha saído ontem. O que é positivo e é o tipo de progresso que eu prefiro estar fazendo. Ah, e também, por que você já não acorda às 7 da manhã e levanta da cama? Porque pra mim é muito mais difícil manter uma constância agressiva. Porque eu comecei a trabalhar só com internet, eu acordava super cedo. Ao longo desse 1 ano e 1 mês que passou já, do meio pro ano passado, porque o inverno ele é sempre um problema, tá? O inverno ele é sempre um problema. Eu gradativamente indo ficando mais tempo na cama, mas nos últimos 2, 3 meses piorou, tá? Eu tenho tido dificuldade pra dormir. E eu nunca fui uma pessoa que tive dificuldade pra dormir. Tipo, eu botava a cabeça na cama e eu dormia. Agora eu boto a cabeça na cama e eu demoro. E ontem à noite, era 10h30 da noite, eu tava exausto, meu corpo inteiro doía. E eu fechei o olho e dormi. E foi exatamente o que eu precisava. Eu tô em 20% de pessoas normais. Eu ainda não tenho muitas opiniões a respeito, porque por enquanto não aconteceu nada. A gente tem 2 jovens, uma que aparentemente tem uma vida econômica mais proeminente, porque aparentemente ela mora numa mansão. Eu ainda não entendi muito bem essa situação aí, mas ela é vista como uma estranha da escola. E o menino, que é super popular, mas ele é o filho da empregada que trabalha nessa mansão. E aí eles começam a se relacionar. Eu achei bastante, como é que eu vou dizer assim, rápido, ou como é que eu vou dizer, direto ao ponto, ou sem muito preparo essa relação dos dois, tá? O que não é necessariamente um problema, porque quando a gente é adolescente não existe necessariamente tanto preparo assim, né? Às vezes. Eu acho que talvez tenha aqui uma mudança um pouco de dinâmica, porque normalmente a pessoa excluída e a pessoa deixada de lado, ela costuma ser a pessoa com menos poder econômico. Esse é o primeiro livro da Sally Rooney que eu tô lendo. Por enquanto não tem nada de muito doido na história, tá, gente? Eu acho que não vai ter. Eu acho que vai ser uma história até bem comum. Mas a voz narrativa que tá contando essa história, ela é diferente. E isso é uma coisa interessante. Em 20% de um livro de uma autora que eu nunca li, eu já consegui perceber isso, sabe? Eu acho que se você parar pra pensar, você consegue pensar em alguns autores que têm vozes narrativas, né? Que você leu um texto e mesmo se ele não tiver assinado, você sabe que aquele texto é daquele autor. E é uma coisa que eu gosto de identificar. E eu considero sempre um ponto positivo quando eu identifico. Porque quando eu não identifico, eu fico, ok, esse é um autor que às vezes a história é genérica, a voz do autor é genérico, e aí às vezes não importa qual é o nome que tá assinado na capa, sabe? Porque você não vai ser uma coisa tão memorável assim. Finalmente estamos aqui para falar sobre 3 mulheres. Primeiro eu quero retificar uma coisa que eu falei que a Sloane era a que tava melhor. Na verdade ela só tava disfarçando melhor, tá? Que coitada, pobrezinha. Eu acho que é importante ressaltar algumas coisas sobre esse livro, tá? Primeiro de tudo, esse é um livro de histórias reais, então não tem sugar-coated, sabe? Não tem, tipo, nada açucarado, você não vai ter histórias felizes, são mulheres reais passando por situações reais, tá? E mulheres sofrem, caso você não saiba. Caso você não esteja sofrendo na sua vida, deixa eu lhe dizer que mulheres sofrem. Esse também é um livro com cenas explícitas, tá? Que são mulheres que sofrem diversas agressões. E essas agressões usualmente estão relacionadas a sexo, mas também a rejeição, a serem tratadas como objeto, a serem colocadas de lado, a não serem respeitadas, a não serem amadas. Então, além de gatilhos que eu já falei pra vocês, de estupro, suicídio, traição, pra quem isso possa ser um gatilho, esse livro fala sobre o quanto a sociedade causa um mal para as mulheres que vai muito além de direitos de trabalho, de saúde, sequência constante de situações, traz um mal que a gente carrega para a vida e às vezes a gente não sabe. E nos diz respeito a quanto nos é negado o direito ao sexo. E eu não falo isso no sentido de a gente poder fazer sexo, porque a gente pode, mas é do quanto a sociedade poda a experimentação feminina e a liberdade de praticar sexo da mesma forma que um homem tem. Né? Para a sociedade, o sexo ele tem que estar dentro de 4 paredes. E mesmo assim, o que você faz dentro de 4 paredes ainda é julgado. E a gente cresce sem ter conversa sobre sexo, sem ter educação sexual, sem entender o que isso significa. Se uma mulher tem sexo com 2 homens, ela é taxada de puta. Se um homem tem sexo com 2 mulheres, ele é taxado de pegador. Se uma mulher tem sexo faz sexo muito jovem, ela é puta. Se um homem faz sexo muito jovem, ele começou super cedo e também vai ser um pegador no futuro. Se uma mulher abandona seu filho,
ela é uma péssima mãe. Se o pai abandona seu filho, quem se importa? São essas coisas, essa diferença de um mesmo ato visto de pontos diferentes que a gente pode ver aqui, mas especificamente focada nessa questão sexual, porque nenhuma delas tem isso bem resolvido na sua vida e acontece de formas diferentes. Acontece num estupro coletivo, que naquele momento nem parecia um estupro na cabeça dela, acontece de um cara mais velho se aproveitando, acontece de um professor que você acha que tá num ambiente seguro, e todas essas coisas geram conflitos aqui que vão fazer essas mulheres irem se diminuindo, e ao se diminuir, deixarem de entender de verdade quem elas são, e ao deixar de entender de verdade quem elas são, isso não ser só, tipo, no dia a dia, mas também ser na pessoa sexual que elas são. Se você é aquela pessoa que não gosta de ler nada sobre sexo, que não gosta de ler nenhum tipo de cena, e inclusive essa é uma coisa que eu achei muito interessante aqui, tem cenas específicas que são super descritivas, e essas cenas vão desde momentos que elas consideram épicos enquanto situações que acontecem com seus respectivos amantes, ou situações que são pelas quais elas sofrem algum desses tipos de agressão. Eu achei interessante entender, né, como a autora fez essa seleção para colocar aqui, mas também a ênfase que cada uma dessas mulheres deu para cada uma dessas descrições, tá? Porque, por exemplo, para Meg, que sofreu esse abuso do professor, a primeira relação que os dois têm, que não é uma relação de penetração, é uma memória muito vívida que ela tem, porque aquele foi um momento marcante da vida dela, da adolescência dela, da puberdade dela. Para a Lina, uma das cenas mais descritivas aqui é uma das cenas que ela tem com esse cara que ela se torna amante, e que é um cara que ela se torna refém. Enquanto pra Sloane, ela tem um descritivo diferente das cenas, porque ela tá um pouco desconfortável com aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu acho que dá pra gente entender, através das cenas mais descritivas de cada uma das personagens, também nuances sobre o que elas sentem e o que essas situações existem pra elas, tá? Funcionam pra elas. Essa é uma questão social, essa é uma questão que vem do conservadorismo, essa é uma questão que vem de religião, essa questão vem de diversos pontos, tá, gente? Essa questão do sexo e de como as pessoas se relacionam com isso. A gente não tem abertura pra falar sobre sexo. A gente às vezes não conversa sobre sexo com as pessoas mais próximas da gente. E aí isso me fez pensar muito sobre um questionamento que a Maíra fez recentemente. Eu já tô vendo que esse vídeo vai ficar enorme. Pelo tempo que eu tô gastando pra falar do primeiro livro. Um questionamento que a Maíra fez no Instagram dela, que é por que a gente usa tantas palavras pra substituir dizer que certos livros têm cena de sexo. A gente fala, esse livro aqui é hot, ou esse livro tem 2 cenas hot, ou esse livro tem uma cena quente. A gente vai usando outros termos pra dizer certas coisas. E do quanto dizer isso gera uma confusão mental nas pessoas. Porque automaticamente, quando um livro tem uma cena de sexo, a pessoa já acha que o livro é erótico. E isso é uma coisa que eu nunca vou entender no leitor. De por que uma coisa já leva a outra automaticamente. Um livro erótico, gente, é um livro em que o descritivo das cenas é feito pra causar erotismo, pra causar estimulação. Um livro com uma cena de sexo é só um livro com uma cena de sexo. É um livro em que você tem pessoas que às vezes são adolescentes, mas às vezes são adultos, e que elas passam por relações sexuais, porque as pessoas na vida real, elas passam por relações sexuais. Então é normal a gente ler isso. E a gente usa uma série de outros nomes pra designar isso, às vezes pra não assustar, às vezes pra pessoa que já tem o gatilho do sexo, enfim, em si, não sair correndo pela porta, ou pra ficar aquela coisa da dúvida, pra fazer o charminho. Daí a Maíra até compartilhou algumas respostas que era tipo, é pra não desmonetizar. Sério mesmo? Sério mesmo que essa é a desculpa? Essa pode ser a desculpa de 2% das pessoas, mas não é a desculpa a real desculpa. Eu não tô perguntando aqui do que você mente pra você mesmo. Eu tô falando da desculpa real, tá? Que talvez esse seja o exercício. A mensagem que talvez fique. Eu não sei como é que vão ser os outros livros, tá? Mas sempre tem algum livro que passa uma mensagem maior no Deu Match, e talvez o da Pan seja esse. Queria deixar 2 perguntas pra vocês. Primeiro, quando vocês vão falar que um livro é hot, vocês estão levando em consideração que o livro, ele é realmente um livro erótico, ou vocês estão só querendo descrever que o livro tem uma ou outra cena de sexo? E por que vocês usam esses termos pra disfarçar? É pra disfarçar? É porque vocês não se sentem confortáveis? É porque tem algum outro motivo? Mas eu não quero que vocês me digam aqui a resposta fácil. Aliás, vocês nem precisam me dizer. Eu só quero que vocês pensem a respeito do assunto. É pra disfarçar. Tá.
E qual é a segunda pergunta? Por que que você precisa disfarçar? Por que que você não se sente confortável usando a palavra sexo? Por que que automaticamente, ao pensar em um livro que tem 2 cenas de sexo, você já acha que esse é um livro erótico? Por quê? O porquê depois da sua resposta. Esse é o porquê que eu quero que você pense. Não é o primeiro porquê, é o segundo porquê. E o segundo é, você que se sente desconfortável lendo cenas de sexo, que eu sei que é uma grande porcentagem de leitores, se sente desconfortável por quê? Ai, Tami, é porque a minha religião não gosta, é porque eu fui criada sem falar sobre esse assunto, é porque é um assunto que me incomoda, é porque eu sofri um abuso quando eu era jovem. E essa não é a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é a que vem depois. Te incomoda por quê? Por que que a tua religião não permite? Por que que te deixa desconfortável? Se foi uma situação que aconteceu com você, você tá fazendo terapia, você tá tentando se recuperar dessa situação, é sempre o segundo porquê que eu quero que vocês pensem. Porque o primeiro porquê ele é muito fácil. E o primeiro porquê ele normalmente nos coloca numa posição de defesa. É a gente se justificar por algo que a gente não acha que a gente precise se justificar, tá? Então, eu quero que vocês pensem sobre o segundo porquê. E vocês não precisam responder aqui nos comentários. Eu só quero que essa reflexão seja uma reflexão pessoal de cada um de vocês a respeito desse assunto. Combinado? Então, combinado. Acho que a volta por trás disso é que a gente não deveria ter tanto medo de falar, debater, mas também experimentar sobre esse assunto e de ser mais abertos sobre certas coisas. E não só sobre o ato de sexo em si, mas também na hora de entender quando você tá passando por uma situação abusiva, quando você tá fazendo coisas que você não quer na cama, ou quando você tá deixando de fazer coisas que você quer na cama porque o seu parceiro não tá no mesmo mood que você, ou você sequer se sente aberta pra comentar com o seu parceiro que você quer fazer coisas diferentes, tá? Então tem vários aspectos, várias camadas que não cabem aqui porque eu não tenho tempo pra conversar com vocês. Mas eu acho que esse livro suscita diversas perguntas. A história dessas 3 mulheres são muito tristes e esse não é um livro com conclusão, porque a história dessas mulheres segue em frente, vivendo a vida delas e lutando contra essas coisas, e ainda provavelmente vai demorar muitos anos para que elas consigam superar muitas dessas coisas, e talvez algumas delas nem cheguem nesse ponto porque não vão ter força, não vão ter condições, não vão conseguir fazer uma terapia, não vão achar que precisam, ou nunca vão sair da cidadezinha que sempre lembra elas que elas tiveram esse episódio, ou nunca vão conseguir condenar o seu estuprador, e por aí vai, e isso vai ficar com elas pra sempre. Eu acho que é um livro bem legal de ser lido, mas você precisa saber onde é que você tá se metendo, tá? E você precisa ou estar disposta a compreender essas mulheres, porque elas são mulheres reais, elas não são personagens, ou você precisa, se esse é um assunto desconfortável pra você e você quer dar um passo além, você precisa saber de todas essas coisas pra entrar dentro desse livro, sabendo o que você vai encontrar nele pra você estar melhor preparado pra esses assuntos. Mas acho que é um livro super válido e acho que foi uma boa escolha pra começar este Deu Match, ok? Ok, falamos muito sobre 3 mulheres, agora deixa eu voltar para pessoas normais. Oi! Será que a gente consegue recriar a foto icônica da Pam com pessoas normais? Pamela Gonçalves, pessoas normais. Ver todas as imagens. Tem que ter, né? Aqui, ó. Será que a gente consegue? Não sei se a gente consegue. Eu não sei se eu tenho essa habilidade. É que tem que ser um negócio meio primeiro que eu vou ter que me deitar no chão, né? Eu já fui mais séria, eu piorei. Drasticamente. Esse vai ser bem próximo do melhor. Esse vai ser bem próximo do melhor do que a gente vai conseguir, tá? Não é a foto da Pam, até porque a gente não tá no enquadramento exatamente correto. Eu não tenho uma blusa preta com mangas longas, eu não tenho pessoas normais, eu não tenho um lençol branco pra deitar em cima. Pra vocês entenderem, né? Vocês conseguem perceber que eu me esforcei aqui? Tô fazendo talvez com o livro da Sally Rooney que a Pam deu menor nota? Talvez, mas assim, a gente não dá pra vencer sempre, tá? Ali, inclusive, na maioria das vezes a gente perde. 8h26, eu já tô aqui em Cambly, esperando pra começar minha aula. Acordei feliz hoje? Não muito, tá? Mas seguimos. Tô em 66%, eu vou sentar agora e vou terminar esse livro. Eu saí da minha aula, vou fazer um café e vou terminar o livro agora de manhã. Até 45% eu tava lendo o livro com tranquilidade e pensando, por que será que as pessoas que não gostam desse livro odeiam esse livro? Virou a casa dos 50%, eu tô assim, gente, o que esses pessoas estão fazendo com a vida deles? Por que essa gente não se conversa? Qual é a dificuldade?
Eu tô assim, a treta do não tenho onde morar e vou pedir pra ela onde morar, e aí depois ele não consegue pedir, e aí ela fala então, daqui a gente se vê daqui a 3 meses, daí ele vai embora, daí ela começa a namorar um cara, daí ele volta, daí briga com o cara, daí ela volta, daí mas você terminou comigo, não, mas eu não ia terminar contigo, não, mas eu ia pedir pra morar na sua casa, não, porque... Não, eu não tenho paciência dentro de mim, tá? Gente, esse take vai ficar com barulho no fundo, porque a minha máquina de lavar está trabalhando, tá? Mas eu vou tentar ser breve. Eu terminei Pessoas Normais. Primeiro eu gostaria de dizer que o livro não termina, né? Essa é a primeira consideração. O audiobook terminou e eu fiquei, ué, tá faltando um pedaço? Palhaça. Não, tá? Esse livro não é pra mim. E não é nenhuma questão de, tipo, eu achei ruim ou eu não gostei da escrita da autora. Muito pelo contrário, eu fiquei curiosa pra ler outras coisas dela. Mas esse não é o perfil de livro que funciona pra mim, porque assim, esse tipo de livro só me faz passar muita raiva. Obviamente eu tiro várias reflexões a respeito, mas essa coisa do vai, volta, faz um negócio, se auto-machuca, ninguém conversa na história, e aí fica aquela coisa de fulano é magnética, Beltrano é magnética, a gente fica junto e não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, e aí a gente se separa porque não conversa, daí a gente volta, daí a gente vai sair com outras pessoas, daí com outras pessoas não é igual, daí você entra num outro relacionamento, daí é treta, daí me bate, daí família abusiva, daí irmão que não sei o que lá, daí a mãe não sei das quantas, daí a cidade pequena, daí eu fico bastante cansada. Eu fico cansada porque eu fico sempre pensando assim, qual é o objetivo? Eu acho que essa é uma realidade que existe, eu acho que esses personagens são pessoas normais, mas ao mesmo tempo, especialmente numa não conclusão da história, que eu não sei nem se eu cheguei numa conclusão, tá? Mas eu não sei se o objetivo da autora era que eu chegasse nessa conclusão ou que eu não tivesse uma conclusão da história, tá? Porque o livro termina e aí, tipo, não, você vai que eu vou estar sempre aqui. E aí, não, ele nunca mais vai voltar. E se ele voltar é que vai ser uma surpresa. Mas é claro que ele vai voltar. Ele sempre volta um ao outro por um motivo. Só que a forma como ela enxerga o mundo e ela expressa os sentimentos dela ao não expressar sentimentos... tira essa visão dela, enquanto o outro tá perturbado lá por outros motivos, tá? Mas esse é o tipo de história que ele não faz nada por mim, porque eu não consigo me relacionar com esses personagens. Eu consigo entender a dinâmica deles, eu consigo fazer um raciocínio racional em cima da dinâmica deles, mas eu não consigo, sabe, assim, gostar de ler esse tipo de história. Como falei, achei a escrita da autora bem interessante, quero ler outros livros dela. Eu imagino que todos tenham uma vibe um pouco semelhante. Eu acho que, de repente, o que vai mudar é a dinâmica da história em si. O meu problema não é que o livro não tem final, eu me dou super bem com livros que não tem final, eu só acho que talvez esse seja um recorte que eu tava esperando. Tá todo mundo vendo aquilo acontecer, ninguém interfere, isso me deixa muito... eu fico chateada. E aí o final, a hora que eles meio que estabelecem uma dinâmica ali de cumplicidade, mesmo que eles não estejam dizendo que eles estão num relacionamento, em que para um pouco essa vai e volta, eu fiquei tipo, tá, e agora? Como é que a autora vai amarrar essa história? E aí no final ela não realmente amarra, ela deixa vários aspectos pra interpretação. Ou ela amarra, ou se você considerar isso uma amarração, pode ser também. Não é o tipo de história que me... sabe? Porém, eu gostaria de dizer que eu entendo o fascínio. Eu entendo o fascínio. As pessoas adoram essa coisa... Quando esses arcos de magnetismo são usados, seja eles pra retratar essa história aqui, seja nessas paixões arrebatadoras que a gente tem aí, seja nesses livros que o boy é um lixo, mas fica aquele romance ardente, relacionamento abusivo, não sei o que lá, seja nessas histórias de adolescente fazendo merda uma atrás da outra e nananana, tudo isso se resume ao magnetismo de uma experiência que às vezes a gente não vai viver, ou de uma estranheza de espontaneidade de relações e de situações que vão ver nos personagens e que perde e sai do controle. Todo esse magnetismo, ele tem um público, ele tem uma abordagem que agarra as pessoas, né? Que o magnetismo não é só entre os personagens, ele acaba sendo entre o livro e o público. E eu acho que esse livro tem esse magnetismo, mas não é o tipo de
coisa que funciona comigo. Vamos em paz. Eu vou começar. Talvez você deva conversar com alguém, que é provavelmente que os personagens desse livro deviam ter feito desde a página 10 por aí. É conversar com alguém. Peguei meu talvez você deva conversar com alguém. Peguei lapiseira e marca-página. Peguei uma flagzinha, água e vou começar essa leitura, tá? Com a Alexia aqui atrás, que inclusive é prima do Tibbs em pelagem, né, Lex? E talvez um pouco estressada ela. Vamos se acalmar. Quando eu pensei, vou começar o Delmet, deixa eu estruturar a experiência desses livros durante a semana, eu automaticamente me lembrei daquele Reels da Pan, que ela fez um time-lapse, acho que ela tava lendo Tudo é Rio, time-lapse postou falando que era pra galera lembrar, né, do projeto Lendo por 30 minutos e tal, todo dia, e que ela sentou e ficou lendo no sofá, calminha. Eu acho que naquele time-lapse ela tava marcando só com lápis, eu não sei se a Pan usa, não me lembro de cabeça se a Pan usa marca texto nos livros, mas, enfim, vou tirar o meu momento aqui então. Espero que seja mais que 30 minutos, tá? Porque eu não acho que eu vou avançar tanto em 30 minutos. Deixa eu dizer pra vocês o que rolou. Primeiro eu terminei de ler, talvez você deva conversar com alguém. Só que hoje já é sábado, tá? Os dias foram bem mais demandantes do que eu achei que eles seriam. E eu acabei demorando um pouco mais de tempo pra ler esse livro. Hoje eu já queria estar começando o último livro, e na verdade eu vou começar o quarto ainda, mas tá tudo bem. E assim, o que eu vou dizer pra vocês sobre esse livro? Primeiro, eu adorei, tá? Talvez você deva conversar com alguém. Ele foi muito diferente de qualquer expectativa que eu tenha formulado em qualquer momento a respeito dele, tá? E ele é um livro de não ficção que funciona muito bem pra quem não gosta de ler não ficção, porque eu me vi constantemente me esquecendo que eu estava lendo um livro de não ficção. E isso acontece porque a gente tá lendo histórias de pessoas reais aqui. Não é um não ficção de teoria, não é um não ficção de só palavras bonitas. É a autora, que é a Lori Gottlieb, que é uma terapeuta, compartilhando a história de alguns dos pacientes dela, mas também a história dela. Assim, na primeira metade desse livro, eu tava muito engajada na história dela. Logo, ela começa esse livro contando que ela acaba sendo rejeitada pelo namorado. E aí ela precisa procurar a terapia, ela precisa procurar um terapeuta pra conversar com esse terapeuta sobre o que tá acontecendo com ela. Então a gente vê as conversas dela com o terapeuta dela, retratos da vida dela, né, recortes da vida dela, enquanto ela atende certos pacientes. Pra mim, o grande highlight desse livro na primeira metade foi o John. Eu gosto muito do John. Todos ao meu redor são idiotas. Eu acho que ele é um bom retrato de uma pessoa que chega armada na terapia e vai se mostrando e revelando os verdadeiros problemas e criando elos ali. Chorei copiosamente com o último capítulo da Julie. A Julie é uma mulher que tem vários cânceres e precisou passar por várias situações. E os últimos capítulos dela são muito, muito tristes. Ver o impacto que isso teve na autora, na terapeuta dela, né? O quanto ela se vinculou também a essa paciente, né? Porque ela não é uma terapeuta que atende, por exemplo, pacientes de câncer, né? E a gente tem uma senhorinha também, Ruth, que ela começa a fazer terapia e ela fala, vou fazer terapia durante um ano, mas depois de um ano eu vou me suicidar. E ela é uma pessoa que não tem amigos, a família dela tá afastada, ela não tem ninguém, e ela não quer seguir com a vida dela, então a gente acompanha o progresso dessa personagem. E tudo isso enquanto a gente vê a própria terapeuta passando por uma série de situações e correlacionando essas relações com as coisas que ela tá recebendo no meio dessas histórias. Ela acaba colocando a análise dela sobre as coisas. E é nessa parte da análise que a gente entende, que ela nos apresenta vários conceitos, que ela nos dá várias explicações, que ela nos mostra várias coisas. E foi muito engraçado, porque eu encontrei aqui a explicação para alguns termos e algumas coisas que eu não sabia que tinha nome. Eu tava falando sobre um negócio e de repente eu cruzava por algo no livro. Aconteceu no primeiro dia que eu tava lendo e hoje aconteceu de novo. Ontem eu conversei um negócio com o Léo sobre transferência, de transferir as nossas emoções para outras pessoas, e hoje eu cruzei pela parte nesse livro que falava sobre transferência. Então eu achei muito, muito, muito legal. Eu acho que eu não tenho como descrever ele melhor para vocês do que exatamente desse jeito. É um livro que você esquece que você tá lendo um livro de não ficção. Você esquece que essas são sessões de terapia. Parece que você tá lendo uma ficção, sabe? É muito
é muito fácil você esquecer que você tá lendo um livro de não ficção. Eu achei esse livro muito, muito bom. E eu acho que ele funciona tanto pra quem faz terapia, quanto pra quem não faz terapia também, tá? Que é o meu caso. Eu, por exemplo, no momento não estou fazendo terapia. Uma leitura muito agregadora. Esse fator de ser um livro que comunica de uma forma tranquila, que você se envolve pelas histórias desses pacientes aqui, pela história dessa terapeuta, que a absorção até desses conceitos, das mensagens que ela quer passar aqui sejam mais fáceis e mais tranquilas. Então eu gostei muito de... Talvez você deva conversar com alguém. Dá pra você tirar pelo menos alguma coisa daqui, sabe? Mesmo que a sua vida não seja igual a de nenhum dos pacientes que ela tá conversando, vai ter alguma coisa que vai se relacionar, porque se fala sobre muitas coisas, se fala sobre família, se fala sobre luto, se fala sobre quebra de relacionamento, sobre filhos, sobre expectativa, sobre empatia com as pessoas, até sobre a absorção da própria terapia. Então você vai encontrar alguma coisa com que você se relacionar aqui, tá? Então foi uma leitura ótima. Agora eu vou começar... Putz, está longe de mim, deixa eu pegar. Herdeiras do Mar, tá? Da Mary Lynn Brashet. Esse livro tem 300 páginas, tá? Mas ele tem uma letra pequenininha e eu acredito que ele seja um livro bem pesado. Então eu não sei quanto tempo ele vai me demandar, mas eu quero começar hoje e terminar amanhã, tudo dando certo. E aí eu ainda vou deixar pra ler a recomendação da Pan por último nesse vídeo. Peraí que eu tenho que fazer um outro update que é sobre meu levantar cedo. Quinta-feira eu dei uma falhada, tá? Porque tava friozinho e tava chovendo. E aí eu fiquei, não quero levantar. Então eu exonei. Então, quinta-feira eu falhei. Sexta-feira eu não falhei, porque eu acordei às 4h15 da manhã. Tá bom pra vocês? Levanta cedo? Porque eu ia maratonar Bridgerton. E hoje, que é sábado, daí hoje eu não botei nem despertador. Hoje eu deixei rolar. Amanhã, que é domingo, eu vou levantar um pouco mais cedo, porque eu tenho coisas pra fazer amanhã. A gente vai falar sobre Herdeiras do Mar. E eu até fiz um chimarrão. Purris. Nossa, é pesadíssimo. Pesadíssimo, pesadíssimo. Esse livro aqui vai contar a história de uma jovem de 16 anos que foi sequestrada pelo exército japonês. Ela era coreana. A gente tá falando aqui do período em que a Coreia estava invadida pelo Japão. Aquele período em que as tradições coreanas foram todas proibidas e que os coreanos precisavam aprender sobre a cultura japonesa, falar japonês, enfim. E essas mulheres eram sequestradas para virarem, essas jovens meninas eram sequestradas para virarem mulheres de conforto do exército japonês. Eles que vão ficar disponíveis para esses soldados num ambiente controlado, onde elas vão ser estupradas diariamente pelos soldados japoneses para saciar as suas necessidades, seus instintos masculinos que eles precisam para se aliviar e servir nessa guerra. A gente tem 2 pontos de vista nesse livro, tá? O primeiro é dessa irmã que vai ser levada, e o da outra irmã, que na verdade é a irmã pela qual ela se sacrifica, né? Ela se coloca na frente dessa situação para que a irmã mais nova dela não seja vista e, portanto, não seja levada. Então a gente tá falando aqui de 2 mulheres que foram extremamente machucadas por essa guerra e por essas situações, tá? Esse assunto não é novo pra mim, eu já tinha lido, inclusive pro último Deu Match, que foi o do Bruno Neut, eu li Grama, da Kyung-Suk Gendry Kim. Esse é um quadrinho, tá, gente? Da Pipoca Nankin. E aqui a gente tem a autora, então, pesquisando sobre esse assunto e entrevistando uma dessas sobreviventes, porque a grande maioria dessas mulheres já está morta, explicando pra gente um pouco mais também de como era essa situação. E aí a gente tem a protagonista da história, então, sendo essa senhora que lá atrás foi usada como uma mulher de conforto. Apesar da palavra conforto aqui, gente, eu acho que não tem nada de confortável em você ser estuprada diariamente por 10 a 40 homens. Tá? Porque essa é a realidade. E não tem... Infelizmente não tem meias palavras aqui pra isso. É isso mesmo. Essa era a média. Num dia tranquilo, elas recebiam 10 soldados. Pré-batalha beirava de 30 a 40 homens que estupravam elas consecutivamente, tá? E, inclusive, essa foi uma das cenas mais fortes pra mim do livro, assim, que me deixou mal. Foi a primeira vez em que isso acontece, e porque depois a gente acaba tendo uma ou outra
descrição, assim, mais pesada desses assuntos, mais dessas cenas, assim, mas pra cravar, eu acho, a gravidade dessa situação na mente do leitor, que é importante aqui. Essa é uma cena bem de quando ela chega, assim, e ela recebe um cara, e depois outro cara, e, tipo, eles não param de entrar um atrás do outro, porque ela é a nova, então eles querem ser os primeiros, e ela não entende muito bem o que tá acontecendo, e ela ainda luta, e aí é uma violência que vai além do estupro, porque ela também tá apanhando no meio de tudo aquilo, porque ela não desistiu ainda de lutar, né? E ela não desistiu de lutar até o final. Mas é uma cena é bem pesado, assim. Então, obviamente, esse é um livro que, se você tem gatilho com estupro, não acho que seja uma boa ideia, mas eu acho que é um assunto que é importante a gente conhecer. Até porque essa ainda é uma situação em debate. Se eu não me engano, foi em 1991, 1994, que essas mulheres começaram a protestar, que é uma vergonha muito grande, assim, quando por acaso alguma dessas meninas conseguia voltar pra casa, elas tinham a vida delas destruída, porque além de todo o peso emocional de você passar por aquilo, de toda a tortura psicológica, tinha toda a situação de, tipo, você não serve mais pra fazer parte da família, sabe? Você não é mais pura. Trazia um peso aqui de que sobreviver não era exatamente sobreviver, sabe? Então é um livro bem pesado. E essa era a minha expectativa também. Eu não achava que a gente ia ter aqui uma história leve, por nenhum motivo. A Marilyn Brett, ela toma algumas liberdades aqui que são interessantes, tá? Ela baseia a história dela na figura de uma jovem que foi retratada como estátua e que foi colocada na frente do consulado japonês na Coreia a pedir, que nas quartas-feiras rolavam marchas também, e a gente vê essas coisas sendo retratadas no livro, e aí ela usa isso, essa estátua e a representação dessa garota pra construir a história dela ao redor e apresentar pra gente essas duas personagens, tá? Então, é extremamente fascinante, porque é um livro hipnotizante, mas ele não é hipnotizante pelos motivos bons, ele é hipnotizante porque é uma história muito cruel. Ela suga da gente uma energia que você tem que estar disposto e preparado pra dar pra esse livro, sabe? Mas são duas leituras, ambas, que eu recomendo muito fazer, porque eu acho que esse não é um assunto tão expandido, sabe? Eu só tinha ouvido falar muito por cima sobre essa situação das mulheres de conforto, sabe? Então, eu acho que ainda é um tópico que, dentro das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, e essa foi uma coisa que eu lembro que quando teve um período que eu li muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, fez parar de ler, foi que essas histórias eram muito repetitivas, porque elas eram sempre no mesmo ponto de vista, sempre do mesmo ponto de vista. E eu acho que a gente tem sempre, numa guerra a gente tem sempre muitos pontos de vista. E se tá acontecendo uma coisa ruim ali, significa que tá acontecendo muitas outras coisas ruins, né? E focando especialmente nessa história, eu acho que pensar que a gente tá falando aqui de um país que, mesmo tendo todos esses registros, todas essas coisas, é um país que é tão relutante em admitir a culpa do que fez. É um negócio muito triste, sabe? É um negócio muito triste. Muitas mulheres foram perdidas nessa época, muitas das famílias não ficaram sabendo do seu paradeiro, assim como em qualquer contexto de guerra. As mulheres morriam de doenças, morriam ao dar à luz quando engravidavam, morriam ao serem espancadas, ou simplesmente morriam dentro da cabeça delas, sabe? E foram, segundo registros, foram de 50 a 200 mil mulheres. É horrível, né? É simplesmente horrível. Então, leituras como essa, que estão no campo da ficção, mas que trazem pra gente esses detalhes e esse conhecimento sobre situações que às vezes não chegam até a gente por diversos motivos, seja porque se escreve pouco, seja porque se fala pouco, seja porque se publica pouco no mundo ou no Brasil a respeito desses tópicos, são muito importantes. Eu tô lendo 1 milhão de pequenas coisas, tá? Eu tô em 34%. Hoje já é segunda-feira. E assim, esse livro não tá me fazendo bem. Não tá me fazendo bem.
Eu não sabia a sinopse desse livro, tá? Você chegou até ao ponto desse livro, desse momento aqui do vídeo? Talvez a Pan tenha te contado a sinopse desse livro na entrada do vídeo, não sei. Eu ainda não vi o vídeo da Pan, porque hoje que eu pedi o vídeo pra Pan, ela só tinha me dito qual livro ela queria que eu lesse, tá? Então eu não sabia sobre o que era esse livro. E eu deixei pra ler por último, enfim, aquele suspense. Eu li o primeiro capítulo. A hora que eu entrei no segundo capítulo, eu pensei, não é possível que eu vou ter que ler o ponto de vista do supremacista branco. Começou a me dar uma coisa. E eu comecei a me sentir mal, eu não sei, um asco, sabe? Uma coisa... Tanto que eu tava com o e-book, assim, almoçando, né? Eu tive que parar de ler, largar o e-book, porque me subiu uma coisa, e eu só pensei assim, não é possível. Não é possível que eu tenha que ler um supremacista branco. Aí eu fui ler a sinopse do livro, que eu não tinha lido ainda. Então aqui a gente vai acompanhar a enfermeira, que é uma enfermeira preta, na área de obstetria. Ela vai atender um bebê de um casal branco e esse casal pede pra ela não se envolver, porque eles são supremacistas brancos. E aí acontece, esse bebê tem um problema mais pra frente e ela acaba precisando se envolver no atendimento desse bebê. E as coisas não saem muito bem e esses pais acabam ficando sabendo disso e vão entrar com um processo contra essa enfermeira. E aí, além do ponto de vista dessa enfermeira, aparentemente a gente também vai ter... A gente também tem o ponto de vista da advogada, da promotoria, que vai defender ela, tá? Eu vou sofrer muito lendo esse livro. E não é tipo uma sofrer de tipo... eu vou emocionalmente sofrer com o conteúdo do livro. Eu vou sofrer para ler o livro. Eu não consigo me lembrar uma outra situação em que eu tenha me sentido desse jeito, sabe? Pra pegar uma história. E eu consigo entender perfeitamente por quê. Eu ando tão de saco cheio de ler as coisas na internet, sabe? De ver as pessoas sendo ruins. Depois da pandemia, assim, as pessoas menosprezando 600 mil mortes, duvidando da dor das pessoas, ainda sendo racista, a gente vendo esses grupos de supremacistas aumentando. Agora tá rolando a guerra na Ucrânia, onde um dos motivos do presidente russo era o rolê dos neonazistas. E eu vi 2 matérias no Fantástico recentemente aí, de domingos, que eu abri pra ver o BBB e tava dando matéria no Fantástico sobre células neonazistas sendo descobertas no Brasil. Assim, se alguém sentasse pra mim e dissesse assim, Tami, você consegue ter um diálogo com uma pessoa dessas, assim, só pra ver se serve pra alguma coisa, eu diria, não quero ter esse diálogo. Eu não quero ter esse diálogo. Porque pra uma pessoa achar que o que define se você é bom ou não, se você é sagrado ou não, tem toda uma questão de religião aqui, depende da quantidade de melanina que tem na tua pele, ou do cruzamento de centenas de anos de pessoas que vêm de lugares diferentes do mundo. Eu não consigo nem começar a expressar o meu desgosto com esse assunto, tá? Depois que eu comecei a ler esse capítulo, que eu li a sinopse, eu deixei o livro de lado, assim, fui fazer outras coisas, almocei, resolvi coisa, editei vídeo, bati papo com a galera do Catarse, ontem teve discussão de Eu Te Daria o Sol, e só depois que eu consegui pegar o livro de novo, sabe? E, nossa, vai ser doída essa leitura, viu? E eu precisava muito que ela não fosse doída, porque eu precisava ler esse livro rápido. Mas não tá dando. E aí, ontem, antes de eu voltar pra esse livro, eu tentei fazer um recap, assim, já de como tá sendo essa experiência, assim, das leituras da Pan e tal. Porque eu queria comentar com as meninas, eu queria falar, gurias, olha só, os últimos livros que eu li, enfim, foram esses. E eu recém tinha terminado de ler Herdeiras do Mar. Automaticamente, quando eu fiz esse recap na minha cabeça da dor e do sofrimento que eu passei essa última semana, Pan, que é sua culpa. Inclusive, hoje, quando eu fui pedir o vídeo, eu falei pra ela que eu só tinha passado por dor e sofrimento nesse Deu Match. Automaticamente, eu me lembrei de um stories que a Pan respondeu um dia. É tão engraçado as coisas que marcam a memória da gente, né? E esse dia eu lembro que eu fiquei tipo... O que a Pan quer dizer com isso? A ponto de eu me lembrar disso agora. Eu não lembro qual
era o contexto, tá? Da pergunta, mas era assim, era uma pergunta relacionada a como a Pan escolhia as leituras dela, ou o que ela levava em consideração no livro. Eu não lembro exatamente qual era o contexto da pergunta, tá? Da caixinha da pessoa que mandou a pergunta pra ela. Mas a resposta da Pan era que ela só... que o parâmetro pra ela escolher os livros, ou enfim... mas era nesse sentido a resposta. Era que tinham que ser lidos livros que deixassem ela desconfortável, ou que tirassem ela da zona de conforto, ou que deixassem ela mexessem com o emocional dela. E eu lembro que eu tava cruzando os stories assim, prestando bastante atenção nas respostas. Porque, enfim, eu já tinha esse match em mente, então... Inclusive eu tenho vários prints de várias... Inclusive eu tenho esse print, tá? Só que agora eu tô com preguiça de procurar. Se na hora que eu estiver editando eu tiver esse print, eu achar ele, eu tiver disposta, eu boto aqui na tela pra vocês. E eu lembro que eu printei essa tela e eu fiquei olhando assim pra tela e pensei assim... O que a quer dizer com isso? Eu pensei assim, essa garota, ela não lê assim, um livro assim pra ficar feliz. Ela não lê um livro assim pra deixar o coração dela quentinho. Ela não lê assim uma historinha bobinha, assim, uma coisinha, sabe, um entretenimentinho, assim, uma coisinha. Não lê. Não lê. Não lê. Ela não lê. E eu lembro que eu fiquei muito encucada com isso. Enfim, eu vou seguir em frente, tá? Com esse deu match. E em algum momento eu vou terminar esse livro, tá? Era pra ser hoje. Mas não vai ser, tá? E assim, gente, brincadeiras à parte. Porque tudo isso é uma grande brincadeira, tá? Não fica aí achando que, meu Deus do céu, eu tô emocionalmente devastada. Talvez um pouco, mas nada que não conserte rapidamente. Assim, existe uma fluidez muito boa nos livros, né? O problema é a profundidade emocional de cada um deles. Às vezes são livros que talvez demorariam um pouco mais pra assentar e, como é que eu vou dizer assim... Para muitos leitores, você vai ficar mais tempo naquele livro, ou o pensamento que aqueles livros vão te trazer vão gerar uma certa ressaca emocional, e você vai precisar trabalhar aquilo melhor antes de passar para outro livro. Eu tenho uma facilidade muito tranquila, assim, de ir de um livro pro outro e processando meus sentimentos enquanto eu estou absorvendo os sentimentos de outros livros. Tanto que às vezes, não aconteceu nesse Deu Match, mas às vezes acontece de eu vir dar a minha opinião final, muito mais em vlogs gerais do que efetivamente em vídeos do Deu Match, mas eu dar a minha opinião geral, eu já li outros 2 livros depois daquele livro, e é só depois que eu li esses outros 2 livros lá na frente que eu consegui sentar e dar a minha posição efetiva sobre aquela história que já venceu no meu cronograma literário, mas que no meu cronograma emocional eu precisei caminhar outras leituras para que o meu subconsciente processasse melhor aquelas informações para eu conseguir chegar numa conclusão, sabe? Isso é diferente de pessoa para pessoa, de leitor para leitor. Acho que não tem fórmula mágica nisso. Para algumas pessoas dá uma puta ressaca, para outras pessoas a pessoa não consegue terminar o livro. No meu caso, eu processo melhor se eu tiver com a minha cabeça, se isso estiver no subconsciente da minha mente e não como um fator principal, na maioria das vezes, especialmente quando são conclusões de coisas assim, tá? E é isso, assim. Vamos em frente. Eu vou sentar pra gravar meus comentários sobre 1 milhão de pequenas coisas agora, mas antes eu quero fazer um comentário. No mesmo dia que eu gravei esse último take que vocês viram, de eu falando sobre a moral da Pamela, de ler os livros e sofrer, coisa que sinta ela. Nossa, olha, ela resolveu pedir pros subs dela na Twitch, que no caso sou também, indicações de livros levinhos pra dar uma variada e a próxima leitura do Clube dos Subs ser uma leitura paz e amor. Pamela, eu sou uma piada pra você? Não responda. Não precisa responder. E aí, sabe qual foi o livro que eles escolheram? A Última Parada. Se a Pan gostar, não vai ser um match, porque eu achei... A Pan agora quer ler livro leve. A gata, ela... Eu só queria aqui ressaltar, assim, que eu me senti ofendida. Pessoalmente ofendida. Bom, vamos falar sobre 1 milhão de pequenas coisas, tá? Eu terminei esse livro tem uns dias e aí eu tava aqui ruminando algumas coisas a respeito dessa história, porque ela foi uma história, como é que eu vou dizer assim, ela foi bem difícil de entrar
dentro dela. Eu acho que a autora consegue dar uma volta nessa história pra mostrar que as pessoas podem mudar de ideia. Eu acho que é interessante porque eu gosto de me considerar uma pessoa que acredito que as pessoas podem ter segundas chances. Mas eu não sou uma pessoa que pago para ver, tá? Então, assim, você quer que eu acredite que você mudou, você me mostra. Você não peça que eu acredite que você pode mudar. Tá? Você muda e depois você me mostra. Você não... né? E então eu tenho uma linha ali onde eu consigo chegar com relação a esses assuntos e uma onde eu já não consigo tanto. Então, quando foi se aproximando do final, eu percebi o que ela ia fazer e acho que é um final positivo dentre a situação toda do livro, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu fiquei com uma sensação de, sei lá, esperançosa demais dessa narrativa. Eu não sei, é ruim. Às vezes eu acho ruim a gente sair de certas histórias muito esperançosos. Eu não sei, eu sou uma pessoa muito cética nessas coisas, assim. Então eu fico pensando, assim, o quanto às vezes a gente tem essas esperanças, a gente também acaba, às vezes, dando palco pra algumas pessoas manifestarem certos argumentos. Enfim, mas vamos voltar aqui pro livro, tá? Esse livro, na primeira metade, bate numa coisa que a gente ainda ouve muito, que é o não vejo cor, eu não olho pra cor, eu não leio pela cor do autor, eu não cuido a cor dos personagens, eu não cuido a cor das pessoas que estão ao meu redor. Pra mim, todas as pessoas têm a mesma cor. Sim, eu acho que esse é um dos principais insultos que você pode fazer pra uma pessoa que sofre a discriminação por causa da cor da pele dela, é dizer que você não vê cor. Porque você com uma intensa de querer se colocar como não racista, é você apagar todas as coisas que essa pessoa sofre por causa, sim, da cor da pele dela, tá? Então, não fale isso em nenhuma situação. Pode dar 37 desculpas a respeito desse assunto, ou encontrar 1000 jeitos de se posicionar enquanto antirracista ou não racista, se você não quer nem se posicionar enquanto uma pessoa que quer combater o racismo, mas não esse negócio de falar, tipo, a cor não deveria importar. A cor sempre importa, sempre importa. Aí tem uma outra coisa nesse livro, que é o fato de que a advogada não quer carregar raça como um assunto pra dentro do tribunal, porque raça nunca pode ser racismo e essas coisas nunca podem ser assuntos pra se defender como parâmetro de lei. E isso é muito doido. Isso é muito doido porque existem inúmeros casos e estudos onde se comprova que a lei é extremamente mais inclinada a punir pessoas não brancas. É interessante também dessa leitura, e que é uma coisa que eu pensei muito quando eu tava lendo A Outra Garota Negra, que foi um livro que eu li recentemente. Acho que foi o último livro, na verdade, que eu li antes de começar esse Deu Match. É o quanto existem nuances que a gente não percebe no nosso dia a dia quando a gente tá falando com pessoas não brancas, tá? O quanto um comentário, o quanto uma palavra, o quanto a desprezar uma opinião, uma vivência, do quanto tudo isso é microagressão e do quanto a gente constantemente agride, ofende e não se dá por conta, mas constantemente também não faz nenhum esforço de identificar essas coisas, que também é toda uma outra situação. Então, acho que um outro tópico interessante dentro do livro é a relação com o filho, né, do quanto passa por mudanças, da relação com a irmã também, né. Eu gostei do livro, mas pra mim o rolê da mãe da Brit foi um pouco too much. Porque, assim, a gente não deveria precisar contar com um twist desses na vida real pra fazer as pessoas reverem seus conceitos, sabe? Porque isso aqui vai acontecer com 0,000000001%, sei lá, das pessoas. Então eu achei meio... deixa eu tirar esse coelho do chapéu que vai me ajudar a ressignificar todas as opiniões aqui dos personagens pra gente chegar nesse final feliz com mais facilidade. Tu me perde um pouco, Judy Picot, tu me perde um pouco, tá? Mas eu gostei muito da discussão do livro, tá? Foi uma discussão que me incomodada, e eu acho que isso é sempre importante. Uma coisa que eu falo sobre esse livro e que é sempre importante, que é nós, pessoas brancas, não podemos, devemos falar sobre vivências ou tomar a palavra da pessoa preta. Isso não é o que a gente deveria fazer. É importante e é onde a gente consegue
ajudar nessa luta constante é para ter conversas de instigar o antirracismo com pessoas brancas. A gente não pode explicar racismo para pessoas pretas e nem tomar o local de fala de uma pessoa preta para explicar para outra pessoa preta ou achar que a gente sabe mais do que isso. Mas a gente pode usar o nosso espaço para ter essas conversas com outras pessoas brancas. Por quê? Porque às vezes a pessoa branca vai ouvir melhor se ouvir de outra pessoa branca. E assim, eu sei que essa conversa às vezes ela é discordante dentro do movimento, né, de... A internet ela é um lugar estranho, tá, galera? Então assim, especialmente o Twitter. O Twitter é um lugar que... complexo. A Pan, inclusive, já não tá mais no Twitter, né? Acho que ela saiu aí tem um ano. Tem as pessoas que vão dizer, não pode estar falando sobre isso, ou não sei o quê. Eu não vou citar nomes, mas a pessoa do próprio Booktube, assim, comentando um desses tweets e falando que às vezes sim, era importante pessoas brancas tendo essas conversas antirracistas com outras pessoas brancas, não só porque as pessoas brancas tinham a tendência a ouvir melhor outras pessoas brancas, como porque, às vezes, as pessoas pretas estão muito cansadas de terem que ficar sempre repetindo algo que as pessoas brancas não vão ouvir, porque a sua voz frente às pessoas brancas não tem o mesmo valor que a voz que vem de uma outra pessoa branca. E aí esse é um tópico que a Judy Picot traz aqui dentro hora do encerramento, né? Que a advogada faz uma declaração falando sobre essa questão do racismo e de como a sociedade tenta se proteger de dizer, né, que ninguém... Nossa, chamar uma pessoa de racista... qualquer pessoa se ofende muito. E eu já tive nessa posição. Já passei por uma situação em que a pessoa pegou uma fala minha e falou: fiquei muito decepcionada porque a Tânia é racista. E eu fiquei em completo pânico. Foi uma coisa que me marcou muito e que eu sempre penso muito sobre esse acontecimento. A gente toma uma ofensa muito grande por algo que a gente às vezes não faz conscientemente, mas não fazer conscientemente não significa que a gente não faça. E mesmo fazendo inconscientemente, a gente ainda assim é responsável por fazer. E é nessa situação de se tornar responsável por fazer que a gente combate esse racismo e não simplesmente dizendo eu não sou racista. E às vezes não importa se você tem amigos pretos, se o seu círculo social tem pessoas pretas, se você entende sobre a causa, se você tá mobilizado, se você acha que você faz parte da luta antirracista, se o básico que é entender que sim, a gente vem de privilégio, mesmo que você seja uma pessoa branca pobre, que sim, a gente tem privilégio por não precisar ficar defendendo nossa cor, que a gente tem privilégio por entrar num lugar e não acharem que a gente vai assaltar o local imediatamente, que a gente tem mais oportunidades de emprego. Enfim, não preciso citar pra vocês aqui, mas inúmeras coisas. Se você não sequer consegue fazer esse raciocínio mínimo, ainda tem algo que a gente precisa trabalhar, sabe? Então, que a gente leve essas reflexões tão profundamente quanto a gente leva a ofensa de ser chamado de racista. Antes de eu chegar na finalização desse vídeo, deixa eu comentar com vocês sobre o meu desafio de acordar mais cedo. Eu tinha vários takes pra colocar nesse vídeo, mas eu percebi editando que não ia caber, tá? Porque eu falei muito sobre todos os livros que eu li, eu acho que é mais interessante deixar as minhas impressões registradas do que efetivamente um take que deu mostrando o meu relógio às 7 da manhã. Mas assim, eu não tô necessariamente numa constância, tem dias em que funciona e tem dias que não funciona. Eu acho que eu não preciso fazer uma mudança muito drástica na minha vida. Eu não quero levantar às 6 da manhã. Às vezes eu acho que a Pan levanta às 6 da manhã, mas não é o caso pra mim. Eu não preciso levantar às 6 da manhã. Eu tô bem de boas às 8 da manhã. Eu tô
tá show, a não ser que seja um dia, tipo, muito louco, eu não preciso me levantar muito mais cedo do que isso, porque eu sou uma pessoa que eu acabo dormindo mais tarde. É muito raro a minha cabeça parar de funcionar antes das 11, antes das 11h30, então eu teria que fazer uma mudança muito mais drástica, e ela acaba não sendo funcional por causa de várias coisas dentro do meu dia a dia. E eu acho que mesmo nessas 2 semanas que eu fiquei gravando esse Deu Match, que eu fiquei fazendo esse desafio de me forçar a levantar mais cedo, eu consegui dar um upgrade de 2 horas ali, no momento que eu estava efetivamente saindo da cama, e do momento que eu estou me acordando agora, o que já é um grande progresso. Eu vou seguir me esforçando pra isso, pra se tornar mais natural, especialmente porque vai esfriando agora, e conforme vai esfriando a gente vai ficando com mais preguiça, e eu não quero que isso me desmotive. Também tem uma coisa muito importante que eu reparei na semana passada, que eu tava com os meus exames atrasados e eu fui fazer meus exames. E uma coisa que eu sempre reparo, que eu já comentei em outros vlogs e em outros momentos, é que nessa época do ano eu tô sempre no meu mais baixo da vitamina D. E sempre que eu faço a minha recarga da vitamina D, eu sempre fico muito mais motivada, porque o desânimo é um dos sintomas. E essa semana eu já tô com muito mais energia pra fazer as coisas. Então essa semana eu tive um desempenho muito melhor do que na semana passada, por exemplo. E mesmo que tivesse chovendo, mesmo que tivesse fresquinho, tipo, 8 da manhã eu tava, tipo, olhos abertos. E meu pensamento é sempre assim, eu preciso sair da cama agora. Se não precisava, se meu dia tava mais tranquilo, eu ficava mais uma meia hora zonando, senão eu já saía da cama. E foi isso. Então eu acho que foi interessante fazer essa dinâmica. Considero que estou 100% onde eu queria estar? Não, eu acho que ainda tem trabalho para eu colocar em cima disso, e eu vou seguir tentando manter essa rotina de ir aumentando um pouquinho um pouquinho mais. Se eu conseguir puxar uma meia horinha já, uns 40 minutos a mais, eu já vou ficar mais feliz ainda. E a gente segue essa conversa nos vlogs, e eu acho que hábitos são sempre trabalhos em progresso, sabe? Se a gente deixa de trabalhar num hábito, a gente perde esse hábito. Bom, voltei pro lugar inicial desse vídeo pra gente finalizar esse Deu Match, que foi uma aventura de muitas emoções. Foram livros muito demandantes, foram livros muito diferentes, mas que falavam sempre sobre assuntos bastante importantes. Mesmo que eu tenha feito a brincadeira, né, com a Pan sobre por que essas escolhas dela, eu acho que faz muito sentido. A gente acaba sempre engajando mais e talvez tirando uma carga mais densa do livro quando a gente tá lendo uma leitura que vai fazer a gente refletir e pensar sobre as coisas. E esse realmente foi assim, tá? Esse realmente foi assim. Eu acho que eu saio com boas leituras, saio com boas recomendações pra fazer, saio com uma carga de reflexão e saio com leituras que foram muito interessantes, porque mesmo Pessoas Normais, que foi um livro que não performou tão bem comigo, mas serviu pra acabar com a curiosidade de se iria ser efetivamente um livro que eu iria gostar ou não, que tava aí permeando a minha cabeça e as indicações das pessoas desse livro pra mim. Então acho que a gente sai daqui com um saldo muito positivo. Pode ficar tranquila, tá? Pode ficar tranquila. E vamos fazer nosso termômetro de compatibilidade pra gente descobrir o que rolou efetivamente, porque é no termômetro que a gente descobre de verdade os números oficiais das coisas, tá? Vamos lá, Pra 3 Mulheres, que foi um livro que eu achei bastante impactante. Eu acho que ele fala sobre assuntos muito importantes. A gente tem essas discussões sobre sexualidade, sobre o quanto o mundo nos nega aprender sobre isso, entender sobre isso, ou viver às vezes essas coisas e ter liberdade sem julgamento, que é o que é concedido aos homens, por exemplo, e do quanto a nossa vida acaba ficando dependente dessas situações que vão muito além, né, do sexo, do quanto a gente é impedida de fazer coisas, de coisas que vão sendo ditas pra gente quando a gente é criança, de certos comportamentos que são cobrados da gente, que não são cobrados dos meninos, de certas posturas de respeito que não são pedidas pros meninos terem, desse desamparo, dessa falta de amor que muitas crianças crescem, e especialmente do desamparo emocional que muitas mulheres passam. Eu acho que esse livro, ele traz essa reflexão, ele faz a gente pensar sobre isso. Mas por algumas questões acaba não sendo um livro 5 estrelas pra mim. Eu acho que faltou um pouco de amarração no final. Eu acho que a introdução desse livro ela é muito poderosa e eu tava esperando uma conclusão poderosa também, e essa conclusão não veio. Então, sim, é um livro agridoce. Como eu falei, essas são histórias que elas não terminam, né? Essas pessoas estão vivendo suas vidas, mas mesmo assim
ganhou um 4.5 meu na vida real e ganha um 1.9 no termômetro de compatibilidade para essa primeira leitura. Minha segunda leitura foi Pessoas Normais. Era o livro que eu tinha mais medo de fazer a leitura aqui, era o livro que eu apostaria que seria a bola fora da curva aqui. Acho que pra Pan não vai ser surpresa também perceber. Ontem ela me falou que ela achava que de repente eu tinha escolhido Tudo é Rio, mas não foi Tudo é Rio, foi Pessoas Normais. Ainda vou ler Tudo é Rio, e esse também é um livro que eu acho que eu talvez não fique do lado positivo pelas críticas de ambos os lados que eu ouvi. Então pode ser que realmente, se tivesse aqui, seria também essa situação. Mas ainda assim, eu gostei bastante de conhecer a escrita da Sally Rooney. Eu achei bem interessante o modo, a cadência que ela dá pra história, então eu pretendo ler outros livros dela no futuro. E no termômetro de compatibilidade, esse livro ganha 1.3, porque foi 3 estrelas pra mim. Pra talvez você deva conversar com alguém, que pode ter sido a maior surpresa desse Deu Match, porque eu estou saindo dessa leitura com 5 estrelas. E eu, definitivamente, quando eu li, sei lá, as primeiras páginas, eu não achei que isso ia acontecer. Livros de não ficção, eles ainda me demandam um pouco mais, eu não me sinto, assim, às vezes tão engajada na leitura, mas esse livro foi incrível do começo ao fim. Esse é o segundo 5 estrelas que eu dou num Deu Match. Eu só tinha dado 5 estrelas no último, que foi o Deu Match do Bruno, então temos aí um segundo 5 estrelas dado no Deu Match, e se ganhou 5 estrelas, ganha 2 pontos no nosso termômetro de compatibilidade. Talvez eu devesse ter explicado isso antes, mas se você nunca assistiu um Deu Match, o termômetro de compatibilidade é montado com notas de 0 a 2 para cada um dos livros, pra gente ter um total de 10. E o livro só ganha 0 se ele foi um 0 estrelas, e ele só ganha 2 se ele foi um 5 estrelas. No meio do caminho aí a gente vai fazendo as quebras aí na nota, por isso que, nesse caso, ele vai ganhar 2 para 5 estrelas que recebeu no índice oficial das coisas. E é uma leitura que eu super recomendo, assim, especialmente se você não é uma pessoa que gosta muito de ler livros de não ficção, mas se interessa pelo assunto. A sensação que eu passei pra vocês é exatamente essa. Você lê o livro e parece que você não está lendo um livro de não ficção, e isso às vezes faz até a gente absorver melhor certos conceitos, né? Porque não parece tão didático, ou não parece uma coisa tão, né, direta ali. Eu acho que funciona bem nesse livro aqui. Pra Herdeiras do Mar eu vou dar 1.8. Foi um livro que eu gostei muito de ler, um livro que tava na minha TBR também desde que eu ouvi falar dele pela primeira vez. Eu sabia que ia ser uma história pesada. Eu até tava esperando, de certa forma, que tivesse mais descritivos de cena, e felizmente não tem. Eu acho que a gente consegue captar muito bem o que a história tá passando pelas poucas cenas que a gente tem dessas descrições, ou pela simples fato da protagonista mencionar essas repetições. Então, eu acho que é um livro que é muito importante sobre esse assunto, levando em consideração quão pouco em catálogo a gente tem sobre ficção ou até não ficção sobre esse assunto chegando aqui no Brasil. E pra 1 milhão de pequenas coisas, que foi a recomendação da Pan, esse livro pra mim foi um 4 estrelas, foi uma história que me exigiu romper um pouco a minha barreira de ânsia com um dos personagens, mas foi um livro que, conforme ele foi passando, ele foi ficando mais fácil de ler, mesmo que eu ainda estivesse muito engajada e com muita raiva do que eu tava lendo, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei no final, eu achei que teve um laço grande demais ao redor da história, e eu não acho que as coisas no mundo real sejam assim. E eu entendo que é uma história de ficção, mas eu acho que a gente tá muito mais acostumada em vivenciar as coisas com um pouco mais de transtornos ao longo do caminho, que eu acho que se a autora tava tentando ser tão realista como ela fala, né, que ela tava tentando, eu acho que a gente podia ter tido um pouco mais de agridoce ali no final. Eu acho que, pra mim, é estranho falar, né, tipo, eu não queria um final feliz nessa história, mas é que eu acho que a quantidade de finais felizes que a gente tem pra esse tipo de história ainda é muito pequena, né, então eu acho que talvez um agridoce ali no final, até pra pesar melhor essa reflexão, pra mim, teria funcionado melhor enquanto ideia narrativa, mas eu acho que é um livro muito interessante, especialmente pelo que me incomodou mais, que é trazer esse ponto de vista desse cara que é um supremacista branco, que acha que é superior, né? É muito doido entrar pra dentro da cabeça dessas pessoas e ser obrigada a ser confrontada, né, com esse discurso e com essas coisas. Então eu acho que é uma temática que faz a gente refletir bastante. E foi angustiante, assim, sabe? O simples fato de eu saber que eu ia precisar ler sobre ele, né? Enxergar as coisas do ponto de vista dele. Então, eu acho que é bem interessante. Acho que vale, sim, bastante a leitura. Toma aqui, então, 1.7 nesse termômetro, que se encerra com 8.7 como nota final.
que é, gente, uma nota excelente, tá? A Pan entra pro meu top 3 aí de compatibilidades. Antes esse top 3 era formado pelo Bruno do Navegando em primeiro lugar, a Adriana do Redatora de Merda em segundo e a Ju Striqueira em terceiro. E aí agora a Pan assume o segundo lugar e se junta então ao Bruno do Navegando no primeiro lugar e a Adriana no terceiro. E temos aí as maiores notas de compatibilidade. Quando eu montei as notas aqui e eu cheguei nesse número, eu fiquei pensando muito sobre o quanto essas pessoas que estão no top 3 são pessoas que leram coisas completamente diferentes, que leem coisas bastante diferentes, que têm estilos de leitura bastante diferentes, mas que de alguma forma os livros que essas pessoas recomendam têm algum fator em comum comigo. Eu acho isso muito legal, porque mostra o quanto a gente pode ser versátil enquanto leitor e gostar de coisas diferentes se a gente se abrir pra fazer essas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição do Deu Match, espero que a Pan tenha gostado de ouvir aí as minhas impressões sobre as indicações dela. Pan, não me cancela, tá? Não me bloqueia, tá tudo bem, a gente vai sobreviver a esse Deu Match, tá? Eu espero que você tenha se divertido aí também comigo apontando algumas coisas ao longo do vídeo, que eu me lembro de ver tu falar, de ver você comentar. Como eu falei, tipo, eu fiz a brincadeira das leituras, mas eu acho que sempre quando eu chego no final do Deu Match de alguém, e eu olho pra tibiária da pessoa, e eu olho pro resultado daquela tibiária e o que aquilo representou pra mim, eu acho sempre muito legal quando eu consigo enxergar a pessoa naquelas leituras, e eu definitivamente consigo enxergar a Pan nessas leituras, das próprias palavras dela, do que ela espera enquanto histórias que vão conversar com ela, mesmo que agora ela esteja lendo algo mais leve, tudo bem, ela tem o direito dela, tá? Mas é isso, gente. A gente tem outras 8 edições do Deu Match aqui no canal, caso você não tenha conferido ainda. Eu tenho outros 3 criadores separados para esse ano, então a gente vai ter outras edições aí vindo em breve. São 3 criadores bem diferentes, então a gente vai ter aí estilos de Deu Match diferentes também. Eu espero que... Eu acho que de todos do ano, esse foi o mais pesado emocionalmente. Eu tenho um que vem aí pela frente que é pesado em volume de páginas. É uma pessoa que fez umas indicações aí de calhamaços. Mas emocionalmente eu acho que esse foi o mais pesado e foi legal ter começado por ele. Pra já dar a largada no começo do ano com boas leituras e leitoras que impactam a gente enquanto leitor. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.